Fala pessoal, muito bom dia! Eu sou Daniel Morales e esse é o BMC Pre-Market. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão impactar os mercados no Brasil e no mundo. Muita informação e análise para você fazer bons negócios ao longo desta quinta-feira, 28 de outubro. Hoje é a chamada Super Quinta. Os resultados de grandes empresas movimentam o mercado e também a expectativa dos investidores. Agora cedo saíram os números da Ambev e depois do fechamento do mercado é a vez de Petrobras e Vale divulgarem os balanços corporativos. Hoje também é dia de ver como os investidores vão reagir à decisão do Banco Central em elevar a taxa básica de juros em 1,5 ponto percentual. Foi a maior alta desde 2002 e o sexto aumento seguido desde março deste ano. O aumento dos juros pode melhorar o ânimo dos investidores, que nos últimos dias estavam mais cautelosos com toda a discussão sobre o risco fiscal. No comunicado, o Banco Central disse que em seu cenário básico para a inflação permanecem fatores de risco em ambas as direções. Disse ainda que os recentes questionamentos em relação ao arcabouço fiscal elevaram o risco de desencoragem das expectativas de inflação. E já deixou contratado para a próxima reunião um aumento na mesma magnitude, sinalizando que a Selic fim do ano vai estar em 9,25%. No entanto, deixou no ar a possibilidade do aperto ser maior, dependendo da inflação. O mercado viveu essa expectativa de elevação de juros e também a votação da PEC dos precatórios. O presidente da Câmara queria amadurecer o texto e buscar consenso antes de colocar para votação. Já no fim da noite, a votação foi adiada, mais uma vez por falta de quórum. O texto é uma das apostas do governo federal para viabilizar o Auxílio Brasil de R$ 400, programa social que deve substituir o Bolsa Família. Ao longo desta quarta, a Bolsa sofreu oscilações, chegou a subir mais de 1%. Mas durante o pregão acabou perdendo força e fechando praticamente no 0 a 0. Vamos ver os números então. O Bovespa fechou com menos 0,05% aos 106.363 pontos. Nas altas aí você vê Cogna com mais 5,57%, Exetec 4,99%, Multiplan 4,56% e nas baixas aí Prio 3, PetroRio 6,62%, Melios 4,54%, Suzano 4,10%. E agora o Marcos Saravalli traz o tom do mercado nesta quinta-feira. Bom dia para você, Marco. Olá, muito bom dia a todos acompanhando aqui as bolsas internacionais. A gente tem a sinalização de uma leve alta lá fora nesse momento, né? Vamos acompanhar aqui a repercussão principalmente da decisão do Banco Central, eu acho que bem dentro das expectativas do mercado, né? Embora a dispersão, ou seja, a gente tinha analistas ali com projeções esperando 1%, era a minoria, e alguns esperando até alta mesmo de 3%, né? Mas a grande maioria, a média, né, dos principais economistas, analistas, a gente estava esperando realmente um aumento de 1,5% e a decisão foi unânime, né, entre os diretores que participam da reunião do Copom. Então a reação deve ser relativamente neutra. Lembrando que a gente já tem contratado, né, esse foi o grande comunicado do Banco Central de ontem, né, além de outros diversos pontos, mas já sinalizou que a próxima reunião, marcada para o início de dezembro, a gente deve ter mais um aumento de 1,5%, né, da mesma magnitude desta última reunião. Então o mercado deve reagir de forma neutra, né, sem grandes alterações, tá? Lembrando também que a gente tem uma agenda econômica e política bastante carregada, né, tanto nos Estados Unidos, tem diversos indicadores, e é muito importante acompanhar aqui na BMC, ao longo do dia também, a reação dos balanços corporativos, né? De certa forma, aqui no Brasil também tem vindo bons nos indicadores, e a reação tem sido, de certa forma, positiva, tá? O destaque negativo fica para petróleo, algumas notícias aí ontem, nessa semana, em estoques um pouco mais altos, né, ao redor do mundo, e algumas outras preocupações
tem trazido o petróleo aí mais próximo da casa dos $82, o que fez também com que as ações do setor apresentassem forte volatilidade e pode continuar apresentando também nessa quinta-feira. Tá bom? Então já a gente volta com o nosso gráfico do dia. Tenham todos um ótimo dia. Até mais. Tchau. Valeu, Marco. E a Fundação Getúlio Vargas divulgou agora há pouco o Índice Geral de Preços Mercado, IGPM, com avanço de 0,64% em outubro. No mês anterior, a inflação do aluguel tinha caído 0,64%. O resultado ficou acima das expectativas do mercado. No acumulado de 12 meses, o IGPM chega a 21,73%, mostrando desaceleração sobre setembro. Em 2021, o IGPM acumula alta de 16,74%. Vamos agora aos destaques internacionais. O Banco do Japão decidiu manter sua política monetária em linha com a expectativa do mercado. A taxa de depósito foi mantida em 0,1% ao ano e a meta de juros para os títulos públicos de 10 anos segue em torno de 0%. O presidente do Banco do Japão disse ser improvável que o país asiático vivencie uma rápida aceleração da inflação, como tem sido visto em outras partes do mundo, em meio a problemas de oferta. Segundo ele, os movimentos dos preços no Japão são contidos, uma vez que a recuperação da demanda tem sido lenta. Vamos ver então como é que fecharam as bolsas na Ásia. Vamos dar uma olhada. Xangai Composto recuou 1,23%. O japonês Nikkei caiu 0,96% e o Hansen recuou 0,28% em Hong Kong. E o Banco Central Europeu divulgou agora há pouco a definição da política monetária, mantendo as taxas de juros nos níveis atuais, sem alteração. O órgão afirma que os juros vão ficar em níveis atuais ou menores até a inflação chegar a 2% de forma durável. O BCE também manteve os estímulos, aquelas compras mensais de títulos, em 20 bilhões de euros. A inflação segue no radar porque, em setembro, o índice de preços ao consumidor da região acelerou uma alta de 3,4% no confronto anual, o maior nível desde 2008. A base de comparação fraca e os gargalos nas cadeias globais de abastecimento são apontados como os culpados no movimento e justificam a análise de que o movimento é temporário. Por lá, agora cedo, também foram divulgados os resultados da Shell, que registrou lucro abaixo do esperado impactado pelo furacão Aida, da Volkswagen, com retração no lucro operacional e na receita, e da Airbus, que voltou a registrar lucro no terceiro trimestre depois de um 2020 difícil por causa da pandemia do coronavírus. Vamos ver então como estão as bolsas na Europa neste momento. DAX na Alemanha agora caindo 0,05%. CAC na França com mais 0,48%. O FTSE no Reino Unido com menos 0,19%. E o índice Eurostoxx agora subindo 0,25%. Nos Estados Unidos, o mercado fica de olho nos balanços corporativos e também na divulgação do PIB do terceiro trimestre, que vai ser divulgado daqui a pouquinho, a partir das 9h30 da manhã. A expectativa é um crescimento de 2,4% no período, o que significaria uma desaceleração frente ao trimestre anterior, quando a economia americana avançou 6,7%. Entre os resultados de agora cedo saíram aí os números da Bombardier e da Caterpillar, mas o mercado fica mesmo de olho nas Big Techs, que vão reportar aí após o fechamento do mercado. Apple e Amazon divulgam seus balanços do terceiro trimestre hoje. Vamos ver então como estão os futuros americanos nesse momento, começando então pelo Dow Jones, que está com alta de 0,22%. S&P 500 0,32% também positivo e subindo também o índice Nasdaq, subindo aqui 0,54%. E agora o Marco Saravalli traz o gráfico do dia com as expectativas sobre a decisão do Fed em relação aos juros. Conta pra gente, Marco. Olá, voltando aqui para o nosso gráfico do dia, né, como o assunto é juros aqui no Brasil e também ao redor do mundo, né, a gente tem acompanhado uma percepção de aumento de juros globalmente.
E a gente consegue ver aqui claramente como mudou, né, de 30 dias para cá, do mês de setembro para o mês de outubro. Então, as expectativas de precificação das decisões do Fed, né, do Banco Central Americano, na linha azul, há um mês atrás, em setembro, e agora o que está implícito aí nas curvas de juros, as expectativas lá da decisão do Banco Central Americano neste mês de outubro, na linha branca, né, superior. Então, mostrando primeiro que talvez o mercado precificando o aumento de juros um pouco mais cedo e talvez um pouco mais agressivo, né, começando ali talvez em meados do ano de 2022 ou até mesmo no primeiro semestre de 2022. Tá? Então essa leitura realmente tem mudado aqui no Brasil, né? A gente acabou de ver ontem e também ao redor do mundo, principalmente em relação ao Fed. É importante acompanhar esse movimento dos bancos centrais ao redor do mundo. Tá bom, pessoal? Tenham todos uma ótima quinta-feira e em breve a gente se vê na BMC News. Até mais, tchau! Valeu, Marcos Saravalli, que volta daqui a pouco também no BMC News com mais informações. Vamos agora aos destaques corporativos. A Ambev registrou lucro líquido de 3,7 bilhões de reais no terceiro trimestre de 2021, alta de 57,4% em relação ao mesmo período de 2020. O EBITDA ajustado alcançou 5,4 bilhões de reais, um avanço de 7,8% sobre 2020. Segundo a empresa, o resultado é forte e um dos maiores já registrados em terceiro trimestre. A Movida registrou lucro líquido de 259 milhões de reais. Já a receita líquida atingiu 1,57 bilhão de reais, um aumento de 52% sobre o mesmo período do ano passado. Segundo a empresa, o crescimento substancial se deve a fatores como mudança no mix de oferta, com avanço da participação de carros de maior valor agregado na frota, entre outros fatores. A Telefônica Brasil teve lucro líquido de 1,3 bilhão de reais no terceiro trimestre, um valor 8,5% maior do que no mesmo período de 2020. O EBITDA foi de 4,4 bilhões de reais, um crescimento de 2,1%. A empresa também informou que assinou memorando com a Ânima Educação para a formação de uma joint venture na área de educação, com o objetivo de ampliar o portfólio de serviços digitais. A Redditor comunicou a aquisição de 100% do Hospital Santa Isabel. O valor de mercado do hospital é de 280 milhões de reais. A aquisição foi feita por meio da afiliada da Redditor, os Hospitais Integrados da Gávea, Clínica São Vicente. A Raia Drogasil atualizou a sua projeção para a abertura de 260 novas lojas em 2022. O plano anterior era de inauguração de 240 estabelecimentos. O guidance revisto foi divulgado hoje pela empresa. E um estudo realizado pelo Boston Consulting Group concluiu que a Gerdau, Bradesco e Magazine Luiza são as organizações que mais avançaram digitalmente na pandemia. As classificações do estudo variam entre empresas biônicas, aquelas mais avançadas na tecnologia, e atrasadas digitalmente. Os 3 destaques brasileiros foram classificados como organizações biônicas. E é isso aí, agora é hora da gente falar com o Gustavo Almeida, o nosso Guga. Oi, Guga, seja muito bem-vindo. Bom dia para você. Bom dia, Daniel. Bom dia, pessoal. Tudo bem por aí? Tudo bem, Guga. Ontem a Bolsa, Guga, fez um movimento de bastante oscilação, né, com a expectativa pela definição da taxa de juros. O Copom acabou atendendo às expectativas do mercado de aumentar 1,5 ponto percentual. Como você viu esse movimento do Banco Central e os reflexos que essa nova taxa de juros pode trazer para o mercado? Vamos lá, eu acredito que o Banco Central fez o trabalho dele como deveria ser feito, né? Sem gerar grandes polêmicas para o mercado, tanto que a gente nota aí que nosso mercado futuro está abrindo aqui com leve baixa, 0,17%, muito próximo das mínimas que se trabalhou nesses últimos 2 dias. Então, vamos ver como é que vão ser as cenas dos próximos capítulos. O que a gente consegue entender, né, Daniel? Que, de fato, aquela expectativa de 8,25 para o final do ano, né, está muito mais para algo em torno de 10, 10,5, né, para o início do ano que vem, ou seja, passar por um período um pouquinho mais extenso de elevação de juros e
querendo ou não, ainda não temos um grande trigger para fazer a nossa bolsa, né, destravar valor e ir para um patamar mais alto. O que me chama a atenção, tá, no dia de hoje? Que nós não estamos trabalhando nas mínimas da semana, nós já tivemos um momento mais nervoso, né, nesses últimos dias em relação ao que se tem hoje, né? Estou curioso para ver o comportamento dos players no dia de hoje, principalmente dos fundos multimercados. Existe aquela expectativa de que eles vão intensificar a sua realização de posição, não é realização de lucro, é realização mesmo de posição, para fazer sua inversão para o mercado de juros. Tá? Então, é esperado que se tenha aí um fluxo de venda, né, um pouco mais intenso. Isso pode se intensificar em função do movimento das commodities, petróleo passando por um leve ajuste, uma leve correção, minério de ferro intensificando ainda mais, né, o seu processo de queda, com toda a intervenção do governo chinês em cima das siderúrgicas. Então a gente tem que ficar de olho, né, acompanhando. Os preços estão descontados? Com certeza. Havendo um trigger, principalmente vindo de Brasília, eu sei que nosso foco ficou agora nesses últimos dias aqui em função da decisão do Banco Central, e com razão, né? Acho que a gente tinha que, de fato, estar atento, né? Não atento às expectativas mais polêmicas, né, que a gente teve aí, como algumas pessoas aí analisavam que poderia ter uma alta de 3%, elevação de 3% no juro de ontem. Eu acho isso, né, um pouco de serviço, né, não é bem um serviço. Acho muita polêmica, muito extremismo, gera né, uma dificuldade de interpretação por parte dos participantes do mercado. A gente tem muitos participantes muito novos aí no mercado, seja pessoa física investindo, seja agente autônomos distribuindo produtos de investimento. Então tem que tomar cuidado com o que se fala, né, tem que ser, né, mais pé no chão mesmo, não dá para ficar muito viajão, e a gente tem que, né, se preparar, porque de fato, se vier um trigger dentro do contexto atual, podemos aí ter, quem sabe, um retorno da Bolsa para cima dos 112 mil pontos, que é uma expectativa boa dentro do cenário, dentro do contexto atual. Legal, Guga. E agora podemos ver então no gráfico sua projeção para hoje. Claro, vamos lá. Compartilhar com vocês aqui a minha tela, né, entrando detalhadamente, começando aqui pelo próprio Ibovespa, né, olhar aqui para o que está acontecendo aqui no nosso Ibovespa numa visão mais de longo prazo. Tá? Lembrando que nós estamos trabalhando, né, abaixo da região dos 112.200 pontos, região essa dos 112.200 pontos, que é uma região que é um nível, né, que eu gostaria que o mercado tivesse se mantido acima, tá? Que é onde fecha uma estrutura corretiva, né, que traz esse sentimento de que o ano de 2021 todo ele foi de correção, certo? Depois que a gente chegou nesse patamar, o mercado ele começou a aumentar a volatilidade e intensificou aqui o processo de correção. Esse processo de correção era para voltar aqui para os 101.800, 102 mil pontos. E num ambiente mais, né, negativo, vamos imaginar que o mercado ele não consiga se manter no patamar de preço atual e comece a corrigir com mais intensidade. O que daria para nós esperarmos, né, para o mercado? Bom, aí o que daria para esperarmos é que o mercado fosse perder os 100 mil pontos e quem sabe chegar aqui nos 96.500 pontos. Tá? Para mim esse seria o ponto mais nervoso, né, em relação a essa correção aqui, né, numa sequência aqui de correção para esse final aqui do ano de 2021. Para o índice futuro, para o dia de hoje, nós estamos aqui corrigindo nesse momento 0,5%. O que eu estou enxergando, tá, havendo, né, esse movimento de ajuste, né, de correção, de realização, em função principalmente dos fundos multimercados, o que eu enxergo seria esse movimento se intensificar até essa região entre 105.500 pontos e 104.400. Tá? É o que eu consigo enxergar aqui de espaço para corrigir, espaço para queda para o nosso mercado. Seria voltar muito próximo para as mínimas.
tá? Que nós tivemos ali no dia 22 de outubro. Agora, se por um acaso tivermos um movimento de realização lá fora, intensificando também a correção aqui dentro, tá? Aí eu acredito que a gente pode, pela primeira vez, né, enxergar aí um índice retornando para baixo dos 100 mil pontos aí na semana que vem. Legal, Guga. Guga, o Banco Central ele falou bastante sobre a inflação nesse cenário de elevação de juros, né? Já deixou contratada a elevação na mesma magnitude para a próxima reunião. A ideia é ancorar as expectativas para o ano que vem. Essa pressão inflacionária ela deve seguir por mais tempo, impactando nos ativos? Vamos lá, né? Se nós olharmos para a movimentação de petróleo, tá? Do petróleo, tudo leva a acreditar que a gente vai enxergar aí um petróleo no ano de 2022 acima dos $100 o barril, tá? É o que eu enxergo, pelo menos neste momento. Tá? Precisaria de uma correção muito forte, uma intervenção muito forte, assim como está sendo no minério de ferro, para poder inverter, né, todo esse fluxo de alta que se está tendo em cima do petróleo. A gente não pode esquecer, né, poucos estão comentando agora, que todo esse movimento de ESG, ele querendo ou não, ele prejudicou, né, num processo que pudesse ter mais produção de petróleo. Então acaba que a oferta, né, ela acaba que está, de alguma maneira, né, permitindo com que se tenha toda essa elevação. A gente tem que entender também que esse minério de ferro não vai permanecer por muito tempo nessa cotação, nesse nível de preço, vai ter em algum momento um determinado repique, tá? Então a pressão inflacionária em função de commodity tende a continuar. Aonde pode diminuir? Se nós olharmos para a questão de energia elétrica aqui dentro do Brasil, né, que a gente está com essa questão de crise, da crise hídrica, isso tende a normalizar. Fornecimento, abastecimento, tende a normalizar. Tá? Então, assim, dizer que a pressão inflacionária vai acabar em um determinado momento, né, vou dizer que sim. Né, que é passageira? Acredito que sim. O problema é o que o mercado vai fazer até chegar nesse momento que vai desacelerar. É como tudo, né? Querendo ou não, tudo é meio que passageiro, se nós formos olhar. Uma tendência de alta é passageira, uma tendência de baixa é passageira. O tempo que importa, né? Quanto tempo essa pressão vai permanecer? Quanto isso vai gerar de impacto nos participantes, nos players, no bolso do investidor, até que as coisas mudem, né? E quem consegue esperar esse tempo? Essa é uma outra coisa que a gente tem que ir monitorando, né? Quem de fato vai conseguir esperar esse tempo, né, e essa pressão inflacionária de fato passar e começar a reduzir. Então a gente tem que ir dançando a música que está tocando. Tá? Nesse momento, se tem essa pressão inflacionária, eu imaginava, né, eu tinha como expectativa de que nesse momento que nós estamos agora, a gente já começaria, né, a ver um impacto da elevação de juros nos mercados. Tá? De fato, a gente ficou muito tempo parado. A gente ficou com muita ineficiência em todo o processo de abastecimento. Tá? Essas ineficiências geram oportunidades, tá? E com certeza agora nos balanços, conforme forem vindo os resultados, nós vamos perceber esses impactos dessas oportunidades. Tá? Provavelmente a partir da semana que vem a gente começa a mudar um pouco o nosso tom, o nosso discurso de preocupação para um tom e um discurso um pouco mais otimista em função dos resultados das companhias. Né? E aí o investidor, né, tem que começar a tirar um pouquinho do olhar da questão, né, macro, da questão política nesses patamares de preço e enxergando aquilo que está interessante, né, em cima dos ativos, os ativos que estão de fato interessantes, começar estrategicamente, né, e se posicionando para poder pegar, quando a Bolsa, né, parar de ter esse movimento de correção, começar a ter um movimento de melhora, para poder surfar aí toda a valorização e todo o ganho que nós podemos ter depois. E, inclusive, hoje, Guga, é dia de revisões, né, de política monetária em todo o mundo. A gente falou aqui mais cedo de Japão e Europa e as expectativas pela definição nos Estados Unidos nos próximos meses. Como essas movimentações no mundo elas podem impactar no mercado aqui no Brasil? Na verdade, o mercado brasileiro ele é muito pequeno, né? Se nós formos olhar o dinheiro de investimento mesmo que está aqui dentro da nossa bolsa, se nós pensarmos na nossa bolsa, né, ele é muito pequeno. Então, qualquer fluxo
um pouco mais intenso de estrangeiro, por exemplo, quando o estrangeiro olha para a nossa bolsa, o que ele enxerga, né? Emergente e commodity. Tá? Então, todas as movimentações de emergente ou commodity, poxa, a gente ganha, né, uma intensidade aqui na nossa negociação. O problema é que o Brasil é um país muito confuso de se entender para o investidor, né, estrangeiro. Existem mercados que são muito mais fáceis de se entender. Esse imbróglio político aqui traz essa confusão, o que faz com que o dinheiro grande nunca venha para cá. Pode ser que um dia isso mude. Mas até hoje a gente nunca conseguiu enxergar aí o dinheiro grande de fato vir para cá, não sei, entre 2002 e 2008, que teve ali um movimento um pouco mais intenso, tá? Mas a gente ainda não tinha passado aí por uma experiência de ser grau de investimento como a gente já passou. Né? Então, assim, vem um dinheiro maior, mas não vem aquele big money mesmo, que vem, que senta e que, querendo ou não, fica alocado nos ativos, o que tira, de certa forma, uma certa liquidez de oferta de ativo, e aí os preços eles acabam, né, se valorizando cada vez mais. Coisa que a gente já viu em alguns ativos isolados, né, e a gente percebe a importância, né, de um big player estar posicionado para uma valorização de fato da bolsa no longo prazo, né, porque quanto mais pessoas quiserem um determinado ativo e se mantiverem com esse ativo, menos ativos vão estar disponíveis em circulação em um movimento de queda, em correções das bolsas, né? Então a gente não tem isso. Então, uma vez que nós não temos isso, a nossa volatilidade acaba sendo maior, os processos de correção são maiores, né? E por ser um mercado pequenininho ainda, tá? Toda vez que entra uma intensidade maior de ajuste, de queda, o impacto também é maior. Então a gente ainda é uma economia confusa e difícil para um investidor quando ele compara, né? Para nós que estamos aqui dentro parece estranho escutar isso, mas para o investidor estrangeiro que está olhando, tem várias opções na frente, quando ele chega ali no ponto Brasil, pô, é uma incógnita, é uma confusão, né? E a gente faz questão de ser confuso mesmo. É incrível isso, tá? Então, assim, um ajuste, uma correção nos mercados lá fora, com certeza vai intensificar essa sensação negativa que a gente está tendo aqui de curto prazo. Legal. Vamos fazer a análise então agora, Guga. O Rui Rengel aqui está pedindo VEG para você. Vamos olhar então o VEG 3. O que nós temos aqui em VEG 3, tá? Estudando aqui VEG 3, eu tinha conversado com o pessoal, né, que nós tínhamos aqui, o nível que nós estávamos, na verdade, em VEG 3, quando nós olhávamos aqui o ciclo de alta, tá, era um nível de uma estrutura lateral, aqui nessa região de 78,6, que era a região de R$41. O mercado já tinha feito, tá, um movimento de correção inicial mais intenso, o que fez com que a volatilidade do papel voltasse a subir. Então a gente teve aqui uma volatilidade que voltou a subir, e agora, né, existe espaço aqui para uma segunda etapa de correção, que seria voltar aqui a 32,90. Tá? Num cenário mais positivo, o que eu enxergo é VEG com condições de voltar lá para R$45. Tá? Mas não seria algo onde VEG iria voltar a fazer novas máximas históricas. Tá? Então, por hora, as pessoas fossem falar assim, poxa, Guga, o que tu está achando aí de VEG, né? Pô, a minha análise é que ela está extremamente precificada. Uma vantagem seria se voltasse para R$33,90, R$34, para ser uma boa janela para se posicionar dentro do contexto atual. Tá? Tem que se ter um gatilho operacional claro, objetivo, né, para que não fique posicionado em um potencial movimento de baixa. Tá? E na minha observação, desde o dia 22 de outubro, eu estou com uma sinalização de que, poxa, no curto prazo não está valendo a pena estar com uma posição aqui montada em VEG neste momento. Tá? Obviamente que, havendo a correção até R$34, tá, tu vai ter aqui uma vantagem bacana para se tomar posição, havendo um gatilho de compra, para voltar lá para os R$44,60.
Boa, Guga. O Leandro Rui, ele está pedindo para você analisar a Positivo. Vamos olhar Positivo, então. Pose 3. Vou botar aqui para vocês. O que está acontecendo aqui em Positivo? Tá? Mesma coisa, não terminou ainda o ciclo de ajuste. Eu acredito que espaço tem aqui para voltar aqui para a região de R$ 8,00, 7,75, tá? Onde eu vou enxergar de fato o Positivo encerrar o seu ciclo. Tá? Deixa eu remover aqui os desenhos. Vou botar aqui a escala logarítmica novamente e traçar aqui no detalhe para que o pessoal possa entender. Tá? O que está acontecendo aqui com o Positivo? Ó. Nós tivemos toda essa valorização entre os dias 10 de maio deste ano e 7 de junho deste ano. Depois o ativo corrigiu 38,2%. Tenta uma vez, tenta duas vezes seguir a tendência. Só que teve uma etapa só de queda, né? Eu sempre falo, toda queda, toda correção, né, de uma tendência, ela acontece em duas etapas. A primeira etapa é, de fato, uma etapa de realização de lucros. Tá? A segunda etapa mostra se os investidores ainda têm apetite de continuar tomando essa posição no ativo nesse patamar de preço, né, que foi da primeira correção, ou, né, o mercado precisa estar num patamar de preço mais atrativo para voltar a ter um fluxo de compra muito intenso, muito mais forte. Tá? Então, de fato, a gente percebe isso aqui em Positivo, né, em função de todo esse comportamento na tentativa de retomada da tendência, que não consegue se manter na tendência de alta, tanto que a resposta que se teve aqui no mercado no dia 2 de setembro, ela foi uma resposta de venda, né, forte, intensa. E é exatamente quando retorna para um patamar de preço onde o mercado já estava realizando lucro. Tá? E aí teve uma intensificação, né, da queda mais forte, fazendo a segunda etapa de baixa, chegando aqui até a região muito próximo de 61,8. Tá? Podemos ver o Positivo começar a melhorar nesse patamar? Sim. Caso contrário, vai para um degrau mais abaixo. Tá? Caso contrário, vai para um degrau mais abaixo. Desculpa, eu não estava com escala logarítmica, tirei a escala logarítmica. Tá? Vai para um degrau mais abaixo. Tá? Então, quando esse movimento aqui terminar, tá? Aqui de Positivo, bom, aí o que nós precisamos enxergar em Positivo? Tá? Nós precisamos enxergar sinais de que a gente vai estar começando um ciclo de alta. E aí eu preciso de um primeiro movimento, né, que é os participantes do mercado tomando posição a qualquer preço, ou seja, alocando de fato a sua posição num primeiro momento, param de alocar a sua posição, deixando uma marcação onde eles entendem que é interessante, né, até o nível que é interessante eles estarem tomando risco. O que vai acontecer com o mercado logo em seguida? O mercado ele tenta, né, uma vez que diminui esse fluxo de compra, ele vai tentar continuar a tendência de queda, a tendência de baixa, passando mais tempo, não conseguindo avançar para um degrau mais abaixo. Aí sim, nós temos aqui uma janela muito interessante para os players voltarem às compras com mais intensidade, e aí a gente vai monitorando para ver se a volatilidade está baixa, né, se o contexto está interessante, se a relação de risco-retorno faz sentido, e até onde nós podemos projetar essa movimentação de alta. Tá? Então, por enquanto, por hora, o que eu enxergo no Positivo é essa fotografia. O L. Júnior está pedindo aqui Cosan. Vamos olhar Cosan. Vou compartilhar aqui com vocês. Cosan 3. Bom, Cosan, ao meu ver, eu estou esperando aquele primeiro repique do mercado. Tá? Quando nós chegamos aqui perto dos 19,20, eu imaginava que a gente poderia voltar para 22. É exatamente o que fez. Tá? Ela voltou aqui para 22, voltou de certa forma bem rápido. Tá? Foram em 2 pregões. Tá? O que eu estou esperando agora? Estou esperando que ela continue a movimentação de baixa, né, com aquela redução da intensidade da queda. Tá? E aí, quando isso terminar,
vou terminar esse contexto aqui, bom, aí sim nós vamos procurar uma oportunidade para comprar e quem sabe ver Cosan trabalhar, né, para ir buscar lá os R$ 23,75. Caso contrário, vamos para um degrau mais abaixo. Tá? Vamos continuar a tendência de baixa, aí, para um degrau mais abaixo, e aí depois sim nós vamos procurar uma nova oportunidade de compra. Legal, Guga. Guga, eu acho que é isso por hoje. Eu queria que você deixasse o seu recado do dia, né? Aquela mensagem de sempre. Vamos lá. Bom, a minha mensagem é que, de fato, as coisas não vão permanecer por muito tempo assim, nesse tom mais negativo. Tá? Entendo que a gente está num momento onde o fluxo, de fato, né, dos players mais vorazes é de correção. Tá? Então, tu pega fundos multimercados saindo de renda variável, indo para renda fixa, muito das pessoas físicas saindo de renda variável e indo para renda fixa, ainda mais com esses juros nesse patamar. Então, se tu vai olhar para oportunidades pré-fixadas e até mesmo pós-fixadas, indexadas à inflação, né, são os instrumentos que as pessoas físicas estão correndo mais para investir agora no curto prazo, mas isso gera uma distorção no mercado que acaba que ali na frente vai trazer um retorno que vai compensar, com certeza, né, vai compensar não só o que tu estaria ganhando na renda fixa, mas também vai ter um grande upside. Né? O grande erro que o pessoal faz é qual foi o instrumento financeiro que mais rentabilizou no ano de 2021, ou no semestre, ou no trimestre, ou no mês. Né? Quando tu consegue interpretar, né, esses balanços do mercado, esses movimentos do mercado, quanto mais corrigir o preço, né, melhor, porque tu tem uma melhor margem, né, de ganho depois quando o mercado ele retorna, né, ele não vai ficar numa pressão de queda por muito tempo. A gente tem que entender que no curto prazo se teve uma redução pelo apetite de risco, então se teve uma diminuição do fluxo comprador e um aumento, né, do fluxo vendedor. Então, óbvio que a pressão vai levar o mercado para um patamar mais abaixo e isso vai gerar uma distorção, e essa distorção é uma super vantagem para quem, né, gosta de tomar risco e quer potencializar os seus investimentos ali na frente. É isso aí, recado dado. Então, Guga, muito obrigado, bom dia para você e até amanhã. Valeu, um abraço, pessoal. Até amanhã. Tchau, tchau. Até, tchau, tchau. Gente, esse foi o Gustavo Almeida aqui, todos os dias, fazendo as suas análises no BMC Pre-Market. Valeu, gente, também dando o nosso bom dia para quem está aqui no nosso chat, a Rita Fernandes, Maurício, o Vicente José, o MPK, tem também o Cerveja, Leonardo, amigo do Lincoln, né? O Ezequiel, o L. Júnior, o Sandro Figueiredo, o Tiago Miranda, Carlos, a Rosana Meirelles, o Sandro Figueiredo aqui, que eu já falei já, o Nico Caruso, tem o Christian, tem o Rui Rengel, Marcos Fogaça também, dando o seu olá, o seu bom dia. Valeu, gente, obrigado aí pela participação no nosso chat. E eu trago agora ela, nesta pré-sexta, Paula Moraes. Pré-sexta é ótimo, você já tá aí, ó, contando os dias pro seu feriadinho, né, Nossa, Moraes? eu tô que nem Eu te contei que vai chover? Não, mas não tem problema, sabe por quê? Você vai ficar dormindo. Eu tô que nem o Rodrigo Bocardi, quando ele fala que vai dormir até acordar. Olha, um dia eu tinha sonho de fazer isso, mas depois que eu virei mãe, aí eu percebi que vai ser impossível esse dia chegar. Mas dormir até acordar seria maravilhoso. Não, mas eu acho que você vai... Eu tenho inveja de quem consegue. Você vai conseguir fazer isso quando o Benício tiver, uns 21? Por aí, talvez, quem sabe, né? Vai demorar um bocadinho de tempo. Um pouquinho. Mas é uma boa. E ainda mais se chover ainda fica mais gostoso, né? Você ficar na cama, lendo um livro. Tá certo, merecendo sua folga se a gente não cancelar até lá. Tá certo. Vamos ver, né? Não conta, como diz lá no interior, você sabe aquele ditado, né? Não conta com o ovo lá, né? Ainda, né? No ovo, no... Deixa pra lá. Completa a frase. Deixa pra lá, senão a gente perde a live aqui. Tá certo, Morales. Beijo pra você. Obrigada.